Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 36 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 13 de agosto. Veja agora os destaques de hoje. Exclusivo. Falsa técnica de enfermagem e o marido são presos por aplicar vacinas da gripe adulteradas. Você vai saber onde este crime contra a saúde pública aconteceu e quantas pessoas foram vítimas. Polícia na rua. Presos criminosos que lavavam dinheiro do tráfico vivendo uma vida de luxo. Carros, joias, mansões e dólares estão entre os bens apreendidos. E a polêmica da semana, a retomada na educação. Está mesmo na hora das crianças voltarem às aulas presenciais? E os novos capítulos da previsão do tempo, será que vem mais chuva, mais frio, mais calor? A meteorologista Estael Cias responde ao vivo no SBT Rio Grande. A sua companhia na hora do almoço e que vai até 1 da tarde, já está no ar. Atenção para essa imagem aí. Um surto em 2 bairros nobres aqui de Porto Alegre. Não é surto de Covid. É surto de assaltos, da criminalidade. Vejam só esse flagrante. Não tem horário para acontecer. Já a gente traz os detalhes desses 2 bairros nobres aqui de Porto Alegre. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com muita informação direta até 1 da tarde. É rapidinho, até já. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 42 minutos, agora 13 graus é a temperatura aqui em Porto Alegre. Eu tenho um recado importante para todos vocês. Ser previdente é planejar o futuro. É pensar no bem-estar e proteção de toda a família, evitando surpresas de última hora. Nós entendemos que o momento é de atenção e de cuidado e o propósito da Ser Previdente é cuidar das pessoas em momento de perda. Por isso estão fazendo parte na luta contra a Covid. Isenção de carência para aquisição de novos planos, Ser Previdente. Você, seguro, com a experiência de mais de 55 anos do Grupo Cortel. Então ligue para esse número aí, 51 4003 3135, associe-se e utilize já todos os benefícios em vida. Ser Previdente, um plano para a vida. www.serprevidente.com.br. Muito bem, agora 11 horas e 43 minutos, 11h43, nublado em Porto Alegre, fechado agora uma neblina, 13 graus é a temperatura e tem novidades a respeito do frio. Em seguida, a Estael Cias vai contar pra gente. Hoje é quinta-feira, dia do nosso TBT. Hora da gente recordar os 20 anos de história do SBT Rio Grande. E com a participação de ex-colegas. As repórteres Daniela Malman, Daniela Silva Pinto e Vanessa Bottoli contam pra gente momentos marcantes para elas aqui no SBT Rio Grande. Olhem só. Oi, gente, tudo bem? Bom, no período que eu trabalhei no SBT tiveram vários momentos, várias reportagens que me marcaram, mas eu selecionei 2 para a gente falar aqui. Uma delas é a destruição que acabou acontecendo na cidade de São Francisco de Paula. Foi uma espécie de tornado que passou por lá. E quando a gente chegou na cidade, estava todo mundo sem água, sem luz, muita destruição, as casas arrancadas do solo, as pessoas desoladas, desacreditadas daquilo que estava acontecendo. Então é uma cobertura jornalística que eu sempre me lembro quando pedem para eu relatar algum momento marcante da minha carreira. E outro momento que eu selecionei também foi a Arena Mais Verão, que eu cobri por 2 verões, 2 temporadas, e a gente conseguiu levar matérias de entretenimento e também divulgar as atividades desenvolvidas lá na Praia de Imbé. Então, foram 2 momentos que me marcaram enquanto que eu estive aí no SBT. E agradeço muito por esse convite, por participar desse momento. Quero dar os parabéns pelos 20 anos do jornal e desejo muito sucesso e muito mais coberturas jornalísticas pela frente. Um abraço. Oi, pessoal! Obrigada pelo convite de poder compartilhar um pouquinho das minhas recordações dos meus 10 anos dedicados ao SBT Rio Grande. Foram, obviamente, muitas reportagens, muitas coberturas especiais, muitas histórias para contar. Então, eu resolvi falar de algumas histórias boas que eu lembro bem. Eu tive a honra de participar, de coordenar, na verdade, junto com a apresentadora Cristiane Finger, os primeiros telejornais do SBT Rio Grande que foram transmitidos de fora
do estúdio ao vivo. Isso foi quando o SBT Rio Grande tinha apenas 7 anos, que fizemos uma transmissão então no centro de Porto Alegre e também na Expo Inter. Depois disso foram outras várias edições, né, ao vivo, fora do estúdio, e a gente sempre gostava muito de receber aquele carinho bem próximo ali do público. E eu não poderia encerrar o meu depoimento sem falar de todos os profissionais, né, que passaram aí por esses 10 anos de SBT Rio Grande junto comigo. Muitos deles se tornaram amigos para a vida. Foi um orgulho participar, ser parte da família SBT Rio Grande, e eu realmente desejo que o jornal continue levando informação de qualidade ao lar de todos os gaúchos. Um beijão, tchau, tchau! Olá pessoal, muitas lembranças boas da SBT Rio Grande. Para mim, uma das mais importantes com certeza foi a Copa do Mundo de 2014, acompanhando as torcidas de todo o mundo ali no caminho do gol, também indo entrevistá-los nos hotéis. Eu lembro que eu conversei até com coreanos, foi uma energia muito boa e uma lembrança que vai ficar para sempre. Agora, não tem como não falar do SBT Rio Grande sem mencionar as entradas ao vivo, tanto da redação quanto do deck, com aquele cenário natural maravilhoso. Isso para o repórter já é um grande desafio, entrar ao vivo, e também acredito que é isso que dá um dinamismo para o jornal. Acompanhando a saída na Freeway, ali para o feriadão, também Semana Farroupilha, enfim, são muitas lembranças que eu guardo com muito carinho. Aproveito esse momento para mandar um grande beijo para todos os meus colegas e para esse público fiel que acompanha sempre o jornal. Muito bem, que bacana. Então, um grande beijo, Daniela Malman, a Daniela Silva Pinto e a Vanessa Botoli, né, que também fizeram parte dessa história de 20 anos do SBT Rio Grande. Obrigado, nosso carinho e reconhecimento. E hoje, quem também está com a gente para lembrar alguns momentos é a colega Gabi Lerina, não é mesmo, Gabi? Bom dia. Oi, e que é a segunda vez, né? A segunda passagem aqui pelo SBT. Há quanto tempo que a gente não se via pessoalmente? Verdade. Né? Mesmo mantendo a distância. Saudades, né? Assim, só distante a partir de agora, né? Os abraços são, né? Assim. De longe. Ai, me emocionei vendo as minhas amigas, né? A Daniela Malman. A gente foi apenas colegas de emissora. Depois eu trabalhei com a Dani Silva Pinto, também com a Vanessa Botoli. Um beijo para elas. Muito bom relembrar, né, André? Esses passados, assim, né? É tão legal lembrar e saber que a gente traz tantas informações para as pessoas, né? Olha aqui, eu tô vendo até uma entrada ao vivo agora. Ali tá o Matheus, né? O Matheus é o homem da voz? É, o Matheus é aquele que todo mundo está acostumado, que me incomoda aqui no ponto eletrônico. O Matheus, nosso editor-chefe. Essa foi quando eu passei pela primeira vez aqui pelo SBT, tive essa felicidade entre 2012 e 2013. Lá no deck, né? Onde eu acho que a Vanessa que falou do deck, né? Temos aqui uma vista maravilhosa e a gente teve muitos e muitos desafios aqui. Essa já é uma lembrança mais recente, porque eu tive uma segunda passagem pelo SBT agora, né, em março, dia 9 de março de 2020, eu tive a felicidade novamente de estar aqui, de estar começando ao vivo aqui no SBT Rio Grande. Então foi muito legal fazer parte dessa minha reestreia aqui na casa, aqui no SBT Rio Grande, trazendo informações para vocês. E vejam só que todas as passagens, né, das nossas colegas ali, as Danielas e a Vanessa, e também todos nós, e tu vais fazer um relato sobre isso, né, sobre isso também, todas as passagens, elas têm uma relação muito grande com o jornalismo, que é o nosso trabalho. Então é inevitável momentos marcantes, né, que a gente viveu, né, Gabi? Vive aqui pelas nossas passagens, e tu tens, assim, momentos marcantes, né, pela tua passagem aqui no SBT, da primeira vez e agora na segunda vez também, né? Da primeira vez, quem não lembra, né, caso Kiss, tragédia da Kiss. Fui uma das primeiras equipes, junto com o nosso saudoso Julião, motorista, e o Ernesto Eilert, que ainda está na ativa cinegrafista. Fomos até Santa Maria, na madrugada ainda, e infelizmente para viver toda aquela dor. Olha, por muitas vezes, André, eu tenho que confessar para vocês que eu larguei de lado o reportar para poder conversar com alguma família, algum familiar que estava perdendo um filho naquele momento. Nossa. Foram momentos muito difíceis. A gente só foi para fazer a reportagem, né, e acabamos ficando na cidade devido ao tamanho da tragédia. Então foi algo que me marcou muito, sim, e a gente pôde trazer as informações para todos os gaúchos, para o mundo inteiro que parou para assistir aquela grande tragédia, 242 mortos. E nessa meu retorno novamente, dia 9 de março, eu comecei, feliz da vida, aqui dia 10 de
março já tínhamos o primeiro paciente confirmado com o novo coronavírus aqui no Rio Grande do Sul e a gente estava lá. O SBT Rio Grande estava lá na frente do hospital, no Vale dos Sinos, para fazer o registro Campo Bom, né? Foi o primeiro paciente, né? Não, e é isso, as pessoas às vezes se surpreendem que a gente tem essas memórias e de fatos marcantes, mas não tem como, porque nós que estamos, né, que temos o compromisso de passar informação, né, Gabi? Nós temos dois desafios, de enfrentar o desafio da realidade de 242 pessoas que morreram, assim como o desafio da Covid, das doenças, infecções, as mortes. Então a gente tem o desafio do assunto em si e o desafio do nosso trabalho de contar essa história, né, para os nossos telespectadores. Então são sempre dois grandes desafios que a gente carrega junto, né? E a nossa missão é trazer para as pessoas principalmente essa informação, né? Mas a gente acaba se envolvendo também, Verdade. né? A gente acaba se envolvendo e trazendo também o lado humano. Verdade. Não tem como, Não tem como. Não tem como. Obrigado pela tua presença com a gente. Volta daqui a pouquinho, a gente vai conversar depois, né, Gabi? Muito bem, 11 horas e 51 minutos, faltando 9 minutos para o meio-dia. E atenção, você vai ver ainda hoje, exclusivo. Olhem o que aconteceu. Uma falsa técnica de enfermagem, tá? E olha que uma técnica de enfermagem, como todo profissional da saúde, né, o seu juramento profissional, cuidar da saúde das pessoas, né, com ética, com compromisso, pois uma técnica de enfermagem, junto com o marido, foram presos, sabe por quê? Por aplicar vacinas da gripe adulteradas. Acreditam numa coisa dessas? Mais de 1.000 pessoas podem ter sido vítimas deste crime contra a saúde pública na Serra Gaúcha e região. E também região metropolitana. Daqui a pouco a gente vai trazer esta informação que é exclusiva. E atenção para esse outro fato que marcou a quinta-feira aqui no Rio Grande do Sul. Imaginem um valor de 17 milhões de reais. Isso por baixo. Não é prêmio da Mega Sena. É o valor que uma quadrilha aqui do Rio Grande do Sul, do Vale dos Sinos, movimentava. E todo esse dinheiro era lavado, né? Era disfarçado, era escondido. Para quê? Para comprar dólares, para comprar joias e também carros de luxo. O grupo foi alvo de uma operação hoje de manhã e o colega Lucas Abate tem todas as informações desta grande operação, não é mesmo, Lucas Abate? Bom dia. Bom dia, André. E olha só, 17 milhões de reais só do que a polícia rastreou de movimentação desse grupo e conseguiu bloquear. Então é por baixo, pelo menos 17 milhões de reais. Esse valor foi sequestrado hoje nessa grande operação que envolveu mais de 200 policiais em 19 imóveis. Esses imóveis avaliados em 15 milhões de reais e também 48 veículos, alguns de luxo, como por exemplo um Camaro que está estacionado aqui na frente da Central de Polícia de Canoas, onde daqui a pouquinho a gente vai conversar com o delegado Mário Souza. Mas o que chamou bastante atenção nessa operação, André, apesar desse dinheiro, foram dois planos muito ambiciosos dessa facção. Um primeiro plano, roubar um helicóptero. Imagina só, eles queriam inscrever um membro do grupo num curso de piloto para tirar o brevet, que é a habilitação para pilotar, com a intenção de, em um determinado momento, contratar um serviço turístico, um passeio com uma empresa de helicóptero e depois acabar roubando esse helicóptero para ou transportar drogas ou para clonar e também fazer a troca por drogas. E o segundo plano desse grupo era fazer conseguir poder político. Né? Inclusive, era um plano muito ousado de conseguir um poder político, de conseguir incluir na Assembleia Legislativa um deputado estadual, que inclusive foi um dos alvos dessa operação. André, enquanto a gente estava conversando agora, chegou o delegado Mário Souza aqui, que vai passar mais informações. A gente sabe que estava bastante movimentado, vou entregar o fone aqui para o delegado para ele te ouvir também. Eles estavam em uma reunião com os policiais, são diversas delegacias que participaram, delegacias aqui da região de Canoas. Então, delegado, você saindo dessa reunião agora, já dá para atualizar alguma informação? Temos alguma novidade referente aos presos? Boa tarde. Boa tarde a todos. Nós temos até o momento 8 presos nessa Operação Chicago. Foi uma operação que visou quebrar a estrutura, a coluna vertebral econômica dessa organização criminosa e tivemos algumas situações diferenciadas, como tu mesmo lembrou. A primeira delas, a questão desse planejamento de roubo de uma aeronave, de roubo de um helicóptero, que seria durante uma aula
ocorreria esse roubo e esse helicóptero possivelmente seria trocado por drogas. E a segunda questão, que demonstra um passo à frente da organização criminosa, podemos dizer assim, seria a tentativa de colocar um político, né, no Parlamento Gaúcho. Então, durante a investigação apareceu eles tentando colocar uma pessoa do seu grupo, ligada ao seu grupo criminoso, em um cargo político. Isso vai ser aprofundado, mas existe a comprovação na investigação desse planejamento, e essa pessoa teria sido candidata, né, a candidatura teria sido indeferida depois, mas foi candidata, e isso demonstra a intenção da organização criminosa, se comprovando todo esse contexto de que queriam infiltrar, queriam ter influência política também, entrar dentro do Estado. E o caminho político é um caminho muito importante para isso. Delegado, os presos de hoje, esses 6 alvos dessa operação, 6 alvos principais, são presos que estão no topo da facção, que inclusive, como o senhor mesmo comentou um pouco mais cedo, são aqueles que não fazem o trabalho sujo mesmo de traficar, trabalham mesmo com a movimentação financeira. Consegue estimar qual foi o tamanho do golpe financeiro para essa quadrilha? Até o momento, o que a gente pode afirmar é que, ao menos, 17,3 milhões de reais foram identificados em imóveis, veículos, lancha, dinheiro, contas em bancos, joias que foram utilizadas pela organização criminosa nesse contexto da lavagem de dinheiro. Então, realmente, isso é um golpe forte na organização, mas nem tanto pelo valor em si. É pelo valor, mas é pelo valor e é em quem a Polícia Civil agiu. É a intenção, ou seja, né? O alvo da investigação me parece o maior prejuízo que eles tiveram, porque foram pessoas ligadas quase que exclusivamente à parte financeira, que nós não tínhamos chegado em outros momentos. Certamente, esse é um dos maiores, se não o maior abalo, à parte econômica dessa organização criminosa nos últimos anos. O delegado, boa André, tarde. tem algum questionamento, delegado? Sim, nós temos vários, Boa tarde, mas André. o meu colega Glauco vai fazer antes uma pergunta para o senhor. Glauco. Delegado, boa tarde, parabéns pelo trabalho. Queria saber se essa organização ela tinha ligação direta com alguma dessas organizações que a gente já conhece, que são bem conhecidas da polícia e da justiça, ou não? Boa tarde, Glauco. Sim, esse grupo, essa organização criminosa que eu refiro, é uma que nós podemos chamar também de uma facção criminosa, já conhecida e consolidada no Rio Grande do Sul, da qual nós não mencionamos o nome para não valorizar isso, mas é uma facção consolidada, antiga. E esse grupo, que é autossuficiente, está junto, umbilicalmente ligado a essa facção. Faz parte de uma grande organização criminosa. Mas o interessante é que esses indivíduos, segundo as investigações, são a estrutura econômica. Então, eles mantinham uma certa distância desse mundo das ruas, buscavam mais os andares mais elevados e faziam um trabalho pesado econômico. Foram centenas de cheques apreendidos e muitos documentos. Delegado, E até por isso, né, delegado, não houve uma apreensão significativa de drogas hoje, apenas dinheiro e também joias e bens. Sim, na realidade, durante a madrugada, nós tivemos uma ação secundária, onde ocorreu a apreensão de 4 quilos de crack e 2 homens foram presos. Por que isso? Porque como nós estamos com a nossa investigação ligada, acontecendo nesse momento, as técnicas de investigação estão monitorando a organização. Os agentes, como já iríamos deflagrar, né, executar toda a operação nessa madrugada, resolveram agir pontualmente nessa equipe de criminosos secundária, que é uma distribuição de drogas que iria ocorrer. Como isso não iria prejudicar a grande operação, fizeram esse apêndice da madrugada, que não é o nosso foco, e apreenderam 4 quilos de crack. Mas isso foi uma questão secundária. A operação de hoje, como tu mesmo lembrou, não tem que apreender droga, não tem que apreender arma. Ela tem que aprender dinheiro, contas bancárias, cheques, mídias eletrônicas, e isso vocês viram que foi em enorme quantidade.
e mais ainda pode acontecer nas próximas horas. Opa, delegado, aqui é o André aqui do estúdio. Nós estamos conversando com o delegado Mário Souza, falando sobre esta grande operação e, como disse o próprio delegado, né, foi na estrutura principal do comando, não é nem apenas do tráfico, mas diversos crimes. Eu lembrava do Pablo Escobar e me parece que há uma identificação, uma inspiração, porque se a gente olhar os crimes do Pablo Escobar, temos aí tráfico de drogas, contrabando, extorsão, suborno, assassinatos, lavagem de dinheiro, corrupção política, terrorismo. E parece que há, não é, delegado, uma inspiração em grandes criminosos, como, né, tivemos aí o famoso Pablo Escobar. E eu queria que o senhor falasse disso e também por que a Operação Chicago, porque os nomes das operações é interessante, porque elas explicam muita coisa, né, e principalmente a maneira que eles se organizam. André, excelente a tua constatação. Realmente, claro, guardadas as devidas proporções, esse encostamento que há entre a figura e entre o modo de agir do Pablo Escobar e hoje dessa organização criminosa gaúcha se assemelha, por exemplo, como tu mesmo falou, na questão da lavagem de dinheiro. O Pablo Escobar, eu me lembro, tu também deve te lembrar, as pessoas em casa, ele gostava muito de lavar dinheiro utilizando frotas de táxi, frotas de carros de praça. Ele negociava carros e ainda tentou uma vez fazer a lavagem do dinheiro pelo táxi, né? E foi muito inusitado que o pessoal, ao fazer o cálculo de quanto ele teria de lucro, essa frota teria que dar não sei quantas mil voltas no país inteiro para poder dar um ano do lucro dele. Não deu certo, mas ele tentou. A organização aqui tentou nos veículos, por exemplo, 48 veículos com restrição, todos sem nenhuma explicação até o momento de onde surgiram, de onde é o dinheiro, quem tinha, como tinha esse dinheiro. Então, isso aí também tem parecido. Outra questão inusitada, o planejamento de roubar uma aeronave também é audacioso. Outra questão agora, a última como exemplo, a questão de buscar o poder político. A gente sempre monitora isso e dessa vez existem indícios, segundo as investigações, que são consideráveis da tentativa de buscar um cargo político, né, para pessoas que têm ligação com crime. Então, há mesmo podemos dizer, essa forma parecida, inspiração, claro, guardadas as proporções, porque o Pablo Escobar foi um ícone, né, nessa atuação. E a segunda pergunta, qual que foi que tu fez mesmo? Não, da Operação Chicago, e aí eu já emendo para o senhor falar um pouco mais desse candidato aí na política, e o que a gente pode abrir e contar para o nosso telespectador a respeito. Em relação ao nome Chicago, por que Chicago? Os nomes nas operações policiais especiais servem para que os policiais envolvidos, através de um curto raciocínio, descubram e lembrem qual é o foco da investigação. E que as pessoas que não são ligadas à investigação, aqueles que não são policiais, não cheguem pelo nome ao objetivo da investigação ou somente cheguem por um longo raciocínio. Chicago, nesse caso específico, faz menção a uma das atividades pioneiras de lavagem de dinheiro, que foi nos Estados Unidos, nessa cidade, na época do famoso mafioso Al Capone. Lá houve de luxo, quantidade muito grande de lavagem de dinheiro. E por que o nome lavagem? Porque ele comprou uma rede de lavanderias. Então, a menção Chicago foi por isso. Por isso, Operação Chicago, contra as finanças da facção gaúcha. Sobre a questão política, o que nós observamos até o momento, que dá para falar com segurança, é que havia uma ideia da organização de ter influência, né, na questão política. E isso aparece na investigação pelo planejamento da candidatura. De qual região? De um indivíduo, né, exato, ligado a eles, para buscar uma vaga no Parlamento Gaúcho. E de qual região seria esse candidato, delegado? A região é aqui nesse eixo Canoas, Vale dos Sinos, dessa área metropolitana aqui nesse eixo Canoas, São Leopoldo, que seria a área de atuação em tese
dessa candidatura. É verdade, o termo lavagem de dinheiro, que seria, né, a lavagem é um disfarce, é dar regularizar um dinheiro que foi adquirido, uma maquiada, mas o termo lavagem de dinheiro, eu não lembrava disso, mas justamente veio porque através de uma lavanderia, de fato. E uma bela maquiada, né, André? Comprando um Camaro. Uma baita lavagem, né? Uma baita de uma lavagem. Eu queria saber do delegado, será que tem possibilidade desse Camaro ser utilizado pela polícia? A gente sabe que teve um Camaro, por exemplo, que a Polícia Rodoviária está usando, né, delegado? Em que o Lucas Abate já andou nele, inclusive. É, isso. Sim, exatamente, né? Vem das lavanderias, a questão da lavagem, né? Em relação ao veículo que o Glauco falou, realmente será muito interessante se ao final do inquérito esse veículo vir para ser usado contra o crime organizado. Há possibilidade, que é a pergunta do Glauco, sim, há possibilidade. Depende agora do aprofundamento do processo e certamente, se houver a comprovação no judiciário, tenho certeza que o Poder Judiciário e o Ministério Público vão se posicionar para que esse veículo seja revertido para combater o crime organizado. Então, hoje é um dia de prejuízo para o crime organizado e benefício para a sociedade do Rio Grande do Sul. Lucas. André, não, só queria até exemplificar, porque certamente tem muita gente que deve estar se perguntando agora se não aprenderam drogas, não aprenderam armas, que muda do lado de fora. E até um exemplo que vem dessa mesma facção, desse mesmo grupo, André, que foi esse mesmo grupo que investiu mais de R$1 milhão na construção de um túnel para fugir do Presídio Central, caso, inclusive, o delegado Mário Souza esteve à frente na época. Então, esse é um bom exemplo de como esse duro golpe financeiro pode evitar, inclusive, né, delegado, outras ações futuras, tanto de fugas em presídios, como também roubos a bancos, tráfico de drogas aqui na região. E eu exatamente, Lucas. E eu já emendo, delegado, desculpa, a gente tem um pouco de atraso aí técnico, né, por causa da comunicação, mas por isso, desculpa, eu teria atrapalhado, mas eu já emendo a questão do Lucas, porque a gente viu recentemente no Vale dos Sinos, Vale do Paranhana, uma grande operação que teve, inclusive, numa chácara que era ligada ao pessoal das pirâmides. Existe essa relação com aquela turma das pirâmides ou são grupos diferentes? Primeiro, a questão que o Lucas colocou, André, se me permite, em relação a exemplificar o que o poder econômico muda. O que acontece? Nós retirarmos armas das ruas, drogas, veículos do crime, isso é fundamental. Mas nós temos que também atingir as finanças, ir no bolso, prejudicar a economia do crime. E essas operações a gente não consegue fazer em um mês, uma semana, 6 meses. Essa aí foi 1 ano e meio. E tivemos que fazer um corte operacional, que ela vai continuar, porque a operação estava num vulto bem considerável. Então, tirar dinheiro do crime organizado enfraquece para que eles não possam comprar armas, não possam comprar drogas, não possam comprar veículos, munição e nem também fazer túneis, né, planos de fuga, como foi esse, bem lembrado, foi o maior plano de fuga da história do Rio Grande do Sul. A investigação estava o delegado Rafael Pereira e eu juntamente, e a sua equipe na época, que impediu a maior fuga do Estado. Em relação à ligação, André, do possível ligação daquela investigação do grupo das pirâmides, nesse momento nós não detectamos ligação. Nesse momento. Tá. E também algumas outras questões eu não posso ainda colocar para vocês, nem para o pessoal de casa, porque estamos com a investigação em andamento ainda. Então, após a análise final do judiciário, nós podemos e vamos trazer mais elementos, sim, porque a transparência é interesse de todos. E esse político, ele já atua na política, é isso, né? Inclusive, segundo as investigações e os relatos aqui da própria comunidade e algumas comprovações que eu ainda não posso aqui revelar quais, atua sim, tem uma vida ligada na política, tem outras candidaturas, enfim, isso ainda está sendo demonstrado. É uma pessoa bem conhecida para a parte aqui da nossa região. Bom, e atenção, porque daqui a pouco, numa reportagem, não é mesmo, Lucas? A gente vai ter o posicionamento dele falando a respeito disso, não é mesmo, Lucas? Sim, André. Inclusive, a gente acompanhou hoje cedo as equipes do delegado Mário Souza, do delegado Rodrigo Caldas, também que estavam à frente dessa investigação. A gente acompanhou o ponto onde esse candidato foi preso e logo na saída ele chegou a declarar para a imprensa que não tinha nenhuma relação, afirmou que de fato seria candidato, mas que trabalharia pelo povo. Então, essa é a posição desse preso, desse candidato político que a facção pretendia colocar junto
a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Muito bem, 12h10. O SBT Rio Grande acompanhando, portanto, a entrevista com o delegado Mário Souza desta grande operação agora de manhã que aconteceu em Porto Alegre, região metropolitana, Vale dos Sinos. Sabemos que o delegado Mário Souza tem muito trabalho pela frente. A gente, desde já, agradece a sua atenção com o SBT. Delegado, bom trabalho e continue nos mantendo informado. Muito obrigado pela entrevista mais uma vez. E em seguida, muito obrigado a todos. Obrigado, bom trabalho, parabéns mais uma vez pelo trabalho da polícia, né, que nos orgulha. Esse trabalho que vinha há mais de um ano sendo investigado pela polícia. Agora, ô Glauco, deixa eu fazer uma brincadeirinha do dia. Fale. Deixa esse Camaro aí, podia ir pro Corpo de Bombeiros também, na verdade. Já tá com a pintura pronta, né? Vai ter gente brigando por esse Camaro aí, viu? Ele é bem-vindo em qualquer parte. E principalmente no combate. Olha, no combate ao crime. Tu sabe que a Polícia Rodoviária Federal, pouquinho tempo atrás, fez uma operação porque precisava de agilidade e velocidade. Aí estava aí o Camaro prontinho. E vou te dizer, onde está o Lucas Abate, tem um Camaro sempre por perto, né? É incrível, né? É incrível. O cara tem pé quente, né? Tem pé quente. Muito bem, daqui a pouco então a gente vai mostrar ao Lucas. Diga, Lucas, gostou da minha ideia, Lucas? Não, vou fazer o compromisso ao vivo aqui com o delegado, porque eu andei no Camaro da PRF, eu quero andar também no Camaro da Polícia Civil. Muito bem. Aliás, a polícia já tem... Já vou fazer aqui ao vivo o compromisso. A Polícia Rodoviária Federal tem um Camaro, mas a Polícia Civil tem já diversos carros, né, delegado? Não sei se o senhor pode nos falar, assim, se tem informação, mas são diversos carros de luxo que já estão aí adaptados para a Polícia Civil, né? Sim, com certeza. Em vários departamentos ocorreram apreensões nos últimos anos e mais atuais. Temos um Camaro, salvo engano, no município de Passo Fundo, de uma operação da Polícia Civil da região, uma grande operação que eles realizaram. E se esse veículo de hoje também for enquadrado nesse contexto, certamente será revertido contra o crime, a favor da sociedade, será utilizado pela polícia. Muito bem, mais uma vez, obrigado, delegado Mário Souza, obrigado, Lucas Abate. Daqui a pouco a reportagem sobre esta grande operação. Agora eu quero a sua atenção, questão de saúde pública, um assunto que é exclusivo aqui do SBT. Um casal foi preso em Caxias do Sul, na Serra, acusado, sabe de quê? Vocês estão sentados? Preste atenção. Acusados de aplicar vacinas falsas contra a gripe. O colega Guilherme Fadanelli conta agora pra gente como funcionava este esquema e, repito, assunto exclusivo aqui do SBT. Guilherme Fadanelli, boa tarde, direto da Serra. Oi, André, boa tarde. Pois é, esse assunto aí veio à tona, né, aqui na Serra na semana passada e nós conseguimos com exclusividade áudios, vídeos e também depoimentos que nos ajudam a contar um pouco mais dessa história que, como tu disse, é um problema de saúde pública, né? Segundo a polícia e a vigilância sanitária aqui de Caxias do Sul, esse casal chegou a comprar 300 vacinas contra a gripe de um lote regular, normal, mas depois se descobriu que essas 300 vacinas deram cria, André. Elas se transformaram em mais de 1.000. Mais de 1.000 pessoas receberam as doses e só foram compradas 300. Então essa conta aí não fecha. E olha, 1.000 é o que um pouquinho mais de 1.000 é o que a polícia tem já de levantamento, mas a vigilância sanitária acredita que esse número, André, pode ser ainda maior. Pessoas que foram enganadas não só aqui em Caxias do Sul, mas também em Porto Alegre, Gravataí e Cambará do Sul. Um problema realmente muito grave aqui na Serra. A gente, só para quem está chegando agora, meio de 14 minutos, vacinas falsas. Vamos tentar explicar para as pessoas como é que se chegou até essa suspeita, porque conta para a gente um pouquinho mais em detalhes de como tudo aconteceu, Fadanelli. Bom, foi assim, André, essa mulher que utilizava um diploma falso de técnica em enfermagem, ela se apresentava em algumas clínicas aqui de Caxias do Sul e também em empresas, oferecendo o serviço de vacinação contra a gripe. Ocorre que ela conseguiu comprar, como eu disse, regularmente 300 doses, inclusive com o responsável técnico que precisa assinar, né, André, para conseguir essas doses, e ela chegou a aplicar
Só que depois que essas 300 acabaram, ela começou a reaproveitar esses frascos. E sabe o que tinha dentro, André? Nem me fala. Soro fisiológico. Mas que barbaridade. E eles assumiram... E era isso que ela aplicava nesses pacientes. E eles assumiram isso com a maior tranquilidade, Fadanelli? Não, André, eles negam isso, mas o que aconteceu? A vigilância sanitária já vinha atrás de toda essa situação, já vinha investigando, mas era difícil conseguir provas, pegar frascos para mandar para avaliação. E aí, agora faz poucos meses, a Vigilância Sanitária conseguiu apreender 5 frascos de vacinas que estavam com ela, mandou para o Laboratório Central do Estado e veio o laudo dizendo que era soro fisiológico. E aí, então, conseguiu se provar. Bom, agora o Glauco quer fazer uma pergunta, mas a gente precisa orientar as pessoas, né? Quantas pessoas se vacinaram, se isso é em laboratório, e mesmo no nosso Facebook a gente vai ter que esclarecer isso, porque todo mundo que tomou a vacina, né, deve estar com um pé atrás agora, né? Não, eu queria saber como é que faz para rastrear. É possível rastrear todo esse pessoal aí? Porque convenhamos, né, André? 300 doses compradas, que são, né, teoricamente, tudo certinho. Para 1.000, não dá para dizer que essas pessoas estão protegidas contra 50% da gripe, né? Não existe isso. E como é que faz para localizar todo esse pessoal? Será que tem como, hein? Através de lote, talvez? Pois é, o que acontece é o seguinte, as 300 pessoas que foram vacinadas, né, com a vacina correta, ok. A polícia conseguiu uma listagem, e aí que vem esse número aproximado ali de pouco mais de mil pessoas, porque é aí que se conseguiu essa lista para saber, então, quem recebeu a dose. Bom, agora eu entendi uma coisa diferente agora, André. É o seguinte, então as doses que eram corretas foram usadas e o recipiente depois preenchido. Não houve mistura, então, né? Não houve uma multiplicação, até porque a partir do momento que ela é adulterada, perde totalmente, né, a validade, quer dizer. Para que iam ter todo esse trabalho de juntar a vacina com o soro, né? Se podia colocar só soro, quer dizer, o trabalho, vou te contar uma coisa. É um acúmulo de barbaridades nesse negócio. É um absurdo total, mas daqui a pouco a gente vai ter a reportagem com todos os detalhes. Portanto, esse casal que foi preso, uma técnica de enfermagem e o marido com doses falsas da vacina da gripe. Daqui a pouco, portanto, a reportagem. 12h e 17 minutos, está na hora da gente falar de esporte. Para Biscoito Zezé, carinho que vem de família, meu irmão Glauco Paza. Boa tarde, Glauco. Tudo bem? Já nos vimos antes, eu acho, né? Então, já nos falamos. É que geralmente o esporte é mais para o início, né? A gente se encontra muito rápido na redação, mas hoje entrando um pouquinho mais tarde. Mas boa tarde para as boas notícias, digamos assim. Então, notícias mais leves. E boa tarde para todos que estão nos acompanhando também a partir de agora. Bom, o Grêmio ficou no empate com o Ceará e hoje é dia de Inter em campo pelo Brasileiro, não é mesmo, Glauco? Isso. Gosta de peixe, André? Gosto. Pois é, tem peixe no cardápio hoje. O Santos, né, que é chamado de peixe, Isso. É o confronto das 7h30 da noite no estádio Beira-Rio, Internacional e Santos pelo Campeonato Brasileiro. O Inter que tenta manter os seus 100% de aproveitamento depois de estrear com vitória. O Inter que não vai poder contar com o Yuri Alberto. Famoso Yuri Alberto, que foi contratado depois de uma novela junto ao Santos. E aí, por coincidência ou não, ou seria de propósito mesmo, o Santos demorou para enviar os documentos para quê? Para que o Yuri Alberto não ficasse à disposição contra o Santos. Espertinho eles, né? Agora, para não aplicar aquela lei do ex, tá bom? Mas o Internacional, sem o Yuri Alberto, vai a campo então aí com a dupla GG, Galhardo, Thiago Galhardo e Guerreiro, do Paulo Guerreiro, para tentar a vitória contra o Santos no estádio Beira-Rio, como eu disse, às 7h30 da noite. E tem um tabu aí, ó, desde 2008 que o Santos não vence o Inter no Beira-Rio. Não é dia de TBT, né? Não é dia de lembrar a última vitória do Santos, não. Vamos deixar desse jeito aí. Quer dizer, dia né? Hoje é quinta-feira, né? Mas no caso do futebol, deixa assim, tá bom? É bom não mexer muito, né? Desde 2008, né? 2008, faz tempo, hein? Meu Deus, eu tinha cabelo bem pretinho ainda. Olha só, André. E eu posso dizer, eu tinha cabelo. Quem é que tá rindo aí em cima? O pessoal, é para trabalhar, eu vou te dizer, né? Mas vamos lá. Bom, ontem tivemos Ceará e Grêmio. A gente conversava, eu e o Jeremias Werneck, a respeito desse confronto. Conversamos várias coisas, né? E sobre essa questão do Grêmio botar time reserva, só 3 titulares. O Grêmio conseguiu o empate, o jogo foi 1-1,
O Ceará saiu na frente com o gol do Kleber, uma casquinha que o Paulo Vitor não conseguiu pegar. Uma bola de cabeça que muita gente diz, poxa, Paulo Vitor podia ter segurado essa bola. Eu acho difícil, mas em todo caso, 1-0 para o Ceará nesse gol do Kleber, 1,99 m, com todo o merecimento de cabeça que fez esse gol. Aí o Grêmio chegou e conseguiu um empate no fio do bigode do Tassiano, que é um cara que é de boa presença, feio para burro, mas deixou o bigode para se achar bonito. Falar de presença, deixa eu arrumar o cabelo do nosso colega aqui, aqui o cabelinho. Tá bom, aqui é o cabelinho do Jeremias Werneck, pronto. Tá, não adianta muito. Tem como botar máscara, Jeremias? Talvez melhore. Jeremias, seguinte, ó. Cadê a risadinha? Deixa eu te perguntar uma coisa a risadinha? Aqui, o pessoal tá reclamando do cansaço, que o Grêmio estava muito cansado e por isso teve que botar um monte de reservas. Tá cansado ou não, Jeremias? Eu tô cansado de algumas coisas, de outras não, tá? Mas assim, ó, eu entendo que as críticas dos torcedores do Grêmio a essa estratégia do Renato, elas também têm um histórico, né? O Grêmio, com o Renato, desde 2017, usa reservas no Campeonato Brasileiro. Só que nesses outros anos, usou reservas para botar titulares no mata-mata da Libertadores e da Copa do Brasil, André. E aí o seguinte, nesse ano tá marcada a Libertadores, mas eu não tenho certeza se ela vai acontecer. É igual o churrasco que o Glauco tá prometendo. A redação aí pode confirmar, o Glauco tá prometendo, vou fazer um churrasco. A gente não sabe quando. Deixa assim, depois a gente conversa, tá? Agora, eu já vi muito jogo com desfalque. Já vi o jogo com desfalque na arbitragem? Já viu isso, André? Olha, pois ontem teve, sabe? Que o juiz da partida não conseguiu essas alturas chegar. eu já não duvida de nada. Não duvido de mais nada, nada me surpreende. O glorioso Delson Freitas do Pará estava escalado para esse jogo aí e deu VO. Ah, é? Deu VO, o juiz não foi, cara, não conseguiu chegar a tempo. Aí foi escalado o juiz reserva, o Caio Vieira, do Rio Grande do Norte, e apitou esse jogo. E não deu explicação? Saiu Eu no nunca tinha lucro, visto. hein? Hã? O Delson saiu no lucro, hein? Pois é. Não, mas é que eles ganham cachê para apitar também, né? E perdeu o dinheirinho, né? Perdeu dinheiro, mas ganhou um tempo para ficar em casa. Tá, mas o que aconteceu com ele? Não conseguiu, perdeu o voo. Perdeu o voo. Em épocas de pandemia, os voos também não é com a mesma facilidade que tempos atrás, né? Pode ser, mas acontece até nas melhores famílias, né? Até com os melhores árbitros, né? Até com os melhores árbitros. Bom, agora então a gente tem o Internacional hoje, e aí a rodada fecha com 3 jogos, tá? Lembrando que o campeão tá lá na rabeira, como diria lá no interior, tá? O Flamengo é Flanterna, tá bom? Flanterna do Campeonato Brasileiro. Essa eu não esperava também, né, Jeremias? Não o trocadilho, o Flamengo. E assim, ó, o Flamengo joga com o Grêmio semana que vem, né? E esse Atlético Goianiense que tocou 1, 2, 3 no Flamengo, joga com o Inter semana que vem. Entendeu? Que coisa louca esse negócio de todo mundo se enfrentar, né, Glauco? É verdade, eu já tô ficando cansado disso aí. Aliás, por falar nesse assunto, vamos ver o que o Renato falou sobre o cansaço. Ai. Eu tô cansado e eu não jogo, eu não corro. Pela sequência, pelo desgaste mental, pela viagem. Imagina os jogadores que vêm a cada 3 dias numa decisão, numa pegada muito grande, até porque ficaram aí praticamente 4 meses sem jogar e no momento que nós retornamos é um jogo atrás do outro. Ninguém aguenta. Daqui a pouco as outras equipes vão fazer a mesma coisa. Não é que eu não quisesse trazer os jogadores, não adianta eu querer trazer a equipe principal, a equipe que vinha jogando, e daqui a pouco perder 3, 4 jogadores na sequência do campeonato, só que eu vou perder esses jogadores por 3 semanas, 4 semanas. Ô, André, segue daí porque eu vou dar uma sentada aqui. Não, vai tu. Duvido eles acertarem Jeremias, eu tô cansado, Eles não vão acertar essa câmera aqui, viu? Não, vai, Jeremias, dá um jeito aí. Tá bom. Também tô cansado, né? Só brincando mesmo. Até daqui a pouco. Glauco, valeu, Jeremias. Te cuida, bom cabelinho aí, gostei. Bom, e atenção, olha só, vocês vão ver ainda hoje, nós vamos falar sobre a quadrilha, mas não é qualquer quadrilha, uma mega quadrilha que lavava dinheiro, né? Do tráfico, mas eles viviam uma vida de luxo. Carros, joias. Olha o Camaro que foi apreendido, Camaro vermelho. Olha só, Camaro vermelho apreendido hoje de manhã.
pela Polícia Civil. Dólares estão entre os bens. Agora nós temos a imagem ao vivo desse Camaro, né, vermelho que foi apreendido e que, como falávamos há pouco, né, quem sabe pode ser usado pelas forças de segurança contra justamente o crime organizado, assim como já foi feito. E há pouquinho a gente até brincou com o colega Lucas Abate, que já passeou no Camaro amarelo e azul da Polícia Rodoviária Federal lá no mês de março. Será que ele já está ali por cima, né? Que nem abelha em mel, né? Tô aqui admirando por fora. Como se diz no interior, né? Com abelha em mel. Tá louco para entrar no carro, né? Hein, Lucas? Não, mas olha que carro bonito. Pena que é da criminalidade, tomara que sirva a polícia. Mas olha só que carro bonito, André. Que carrão, carro vermelho, super bonito, lataria todo em dia. Olha o vidro aqui, tava até olhando o nosso reflexo. Deve ser blindado, eu, Dudu, né? olhando no reflexo. É um vidro totalmente preto para não ver quem tá dentro. E blindado. Não dá para ver totalmente nosso reflexo. Então, um carro muito bonito. Mas dessa vez, André, não vai dar. A gente não vai conseguir dar essa voltinha. Por quê? Esse carro foi apreendido hoje na operação. É um objeto ainda de prova, um objeto de investigação. Então, por enquanto, ele vai ficar aqui fechadinho. Fica de flanelinha aí, então. Depois vai ser levado para um depósito. Mas eu vou ficar aqui. Já fiz o compromisso com o delegado Mário Souza, que assim que esse carro servir a polícia, esse ou outro veículo de luxo, a gente faz também, dá uma voltinha ao vivo. Mas felizmente já consegui andar naquele Camaro da Polícia Rodoviária Federal. André, brincadeiras à parte. Agora deixa eu terminar a brincadeira. Tu vai ficar de flanelinha aí, até já te posiciona, porque vai fazer uma foto, certamente, que vai para todas as redes sociais, né? Facebook, Twitter, no Instagram, né? A foto com o Camaro, não é verdade? Então fica aí cuidando do carro. Já fiz a selfie aqui com o Camaro. Imagina assim não. Mas daqui a pouco, Lucas, tu volta com informações dessa grande operação. Logicamente a gente está brincando agora, mas é um carro que foi apreendido hoje de manhã. E olha só, joias. Isso tudo pertence a um grupo, né? E um grande grupo de criminosos. E em seguida a gente traz a reportagem nessa operação da polícia que aconteceu hoje de manhã em Porto Alegre e na região metropolitana. Muito bem, 12h26 agora. Um bom plano de saúde sem pesar no bolso, faz toda a diferença, não é mesmo? O plano de saúde da IBCM é a melhor alternativa para você, servidor público municipal e estadual. São diversas especialidades médicas, incluindo terapias e odontologia. A mensalidade é a melhor do mercado e não tem coparticipação. Isto mesmo. Por um custo fixo, você cuida da sua saúde com toda a segurança de contar com uma instituição de mais de 90 anos de experiência. Tudo isso por apenas R$ 170,03 por pessoa. Cuide da sua saúde e da saúde da sua família com a IBCM. Ligue agora mesmo, que a equipe está pronta para te atender. O telefone é 51 32 30 5511 ou mande um WhatsApp para o número que está aparecendo aí na sua tela aqui embaixo, tá bem? IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público. Muito bem, a polêmica agora da semana, qual que é? A volta às aulas. A volta ou não volta das aulas, enfim. Professores e prefeitos seguem preocupados com a segurança de crianças e adultos. Agora, será que já é hora de reabrir colégios e universidades? Há 5 meses, as escolas estão assim, fechadas. O governo do estado sugere uma retomada gradual das atividades presenciais, seguindo os protocolos de segurança. O ensino infantil seria o primeiro a voltar em 31 de agosto. Depois o superior, médio e técnico, anos finais do fundamental e, por fim, em 8 de outubro, anos iniciais. Existem critérios, entre eles as cores das bandeiras que terão que ser respeitadas para o retorno, a vontade dos pais de enviarem seus filhos às escolas, a autonomia que os prefeitos terão. A ideia não foi bem recebida pelo Sindicato dos Professores Estaduais. Para nós, não há nenhuma possibilidade de retorno às aulas. As escolas públicas estaduais não estão estruturadas para isso. Por outro lado, a rede privada afirma estar pronta para receber os alunos. Gostaríamos que pudesse haver autonomia, mas se não houver essa autonomia, se tiver um calendário, vai ser atendido esse calendário e vamos voltar às aulas com toda a segurança possível nesse momento. O retorno para a sala de aula ainda é incerto. A proposta do governo gaúcho vale para as regiões com bandeira amarela e laranja. Porto Alegre ainda está na cor vermelha, com alto risco de contaminação. Ou seja, por enquanto, sem previsão de volta às aulas aqui na capital.
Mas mesmo nas regiões de bandeira laranja, ainda não há consenso. Eu acho temerário qualquer retorno às aulas nesse momento, onde estamos no auge da pandemia aqui no sul do nosso país. Foi bom o Estado colocar um calendário, ele está dizendo claramente, o governador, que não é impositivo, ele aceita sugestões, debates, discussões. E como as cores do distanciamento controlado podem mudar a cada semana, diretores da rede pública de Porto Alegre já estão preocupados. Não existe possibilidade de voltar sem ter segurança, e a segurança é ter uma vacina ou ter muito tempo sem que tenha transmissão do vírus. Muito bem, vamos dar uma olhadinha na participação dos nossos telespectadores nas redes sociais, no nosso Facebook. Vamos ver aqui o que diz a Lisandra. Sou a favor da reabertura das escolas infantis, tenho 3 filhos e estou trabalhando o que dá, né? Me revezando com meu marido para podermos conciliar nossa jornada de trabalho com a demanda deles em casa. Lisandra Gurgues, pelas redes sociais. Isto é de fato, tem muita... Agora com a reabertura, isso a gente comentou já aqui, com a reabertura... Só não tem onde deixar as crianças. Vamos a outra mensagem aqui, a Daiane Flores. Não é o momento das crianças voltarem. 1000 vezes melhor meu filho fazendo atividades online do que em uma sala com 34 crianças, pois duvido as crianças manterem distanciamento e estarem de máscara durante 4 horas. Se nem nós adultos conseguimos, meu filho não volta de jeito nenhum. Daiane Flores Couto. Mais uma mensagem aí de telespectadores. A Alessandra Schmidt-Malman. Sou a favor de voltar às aulas, sim. O vírus existe? Sim. Não podemos parar de viver por causa dele. Precisamos tomar cuidado, higiene, evitar o que for necessário. Evitar o que for desnecessário. Mas é importante que tomem as atividades escolares, seguindo os cuidados necessários. As crianças estão um tempo demais em casa, precisam retornar à escola e ir se adaptando à nova rotina. Mais uma? É isso? Mais uma? A Carmen do Carmo. Sou totalmente contra o retorno neste ano, pois as escolas públicas não têm estrutura para distanciamento. Teria que ter um monitor para cada criança, ter alguém no banheiro fiscalizando para não tirarem as máscaras, para não se abraçar, etc. Acho muito arriscado voltar enquanto não tiver vacina. Glauco, eu estava escutando hoje, eu acho que, com todo respeito ao governo do Estado, à Secretaria de Educação, mas acho que até nessa estratégia se errou. Uma vez dizia, a gente vai propor a volta às aulas no dia 31, já entra dando um susto em todo mundo. Espera aí só um pouquinho. Então, vamos começar a discutir a volta às aulas. Isso é bem diferente do que marcar uma data. E uma outra coisa que a gente percebe, hoje eu escutei o secretário de Educação em São Paulo, aliás, é até um gaúcho que nasceu na região aqui central do estado, e ele comentou a estratégia do estado de São Paulo, que é coisas que ontem, como por exemplo o nosso secretário Faisal Caram, ele descartou. Lá em São Paulo, eles vão começar, né, as aulas com, primeiro, horários diferenciados de início e fim, com redução do número de alunos dentro da sala de aula e o mais importante, que é o que nós não temos, rastreamento e o isolamento, né, de crianças que estiverem contaminadas. Quer dizer, sem essa estrutura mínima, vai ser difícil. Olha, André, São Paulo se inspirou muito no Rio Grande do Sul no que diz respeito ao distanciamento, aos mapas, enfim, às cores, às bandeiras. Não tem problema nenhum o Rio Grande do Sul pegar bons exemplos de fora. Se der certo, e São Paulo está sendo o pioneiro nesse tipo de iniciativa, não tem problema nenhum. Agora, o mundo ideal não existe, André, não existe. Quer dizer, não tem a vacina ainda e não tem o distanciamento, não vai haver o distanciamento entre as crianças. O que dá para fazer? É fazer o máximo dentro do possível, na minha opinião. Fazer escalonamentos, né? Conscientização e muito das crianças. Vai ter que haver uma mudança de postura até dos próprios professores. Agora eu te pergunto, está tudo garantido? Vai ter estoque de gel, álcool gel, né? Tudo para as escolas equipamentos também terem essa estrutura? Tudo mais. E vacina, que é o que deveria ter, né? O rastreamento e o isolamento e vacinação. E isso tem que ter. E uma outra iniciativa lá de São Paulo é o seguinte: volta às aulas quem achar que há segurança para isso. Ou seja, importante. É um consenso entre escolas, entre pais, entre professores e entre alunos. Para não haver até penalização para aqueles que disserem assim, ó, não, eu não me sinto seguro de mandar o meu filho. E outra coisa, Glauco, a gente está acompanhando o pico
agora tem um estudo mais recente, o pico, eu sei que tem gente que não aguenta mais ouvir falar disso, eu sei, eu também não aguento. Lá vem o tio chato de novo. Também não aguento mais, sinceramente. Mas o pico é previsto para chegar até o final agora de agosto e aí uma queda acentuada a partir de setembro. Tá? Então, assim, será que este momento é o momento de se repensar nisso? De se pensar sim, mas se de fato retornar às aulas início de setembro, 31 de agosto, acho ainda muito recente. Sabe qual é a relação, André? Rapidamente, assim, ó. É aquela relação da saúde com a economia, agora tem a saúde com a educação. Pensar na saúde em primeiro lugar ou perder o ano letivo, que é uma coisa que, olha... E Glauco, tem outro detalhe importante, tem muita criança que está sendo cuidada pelos avós. Então, assim, o fato da criança sair e voltar para casa se transforma num foco de contaminação. Então, tudo tem que ser bastante pensado nesse momento. Mudando de assunto, atenção. Agora, nós vamos falar sobre a insegurança em 2 bairros aqui na cidade de Porto Alegre. Quem tem os detalhes é o Glauco Pazzi. Estamos falando dos bairros Auxiliadora e Montserrat, mas naquela região ali, outros bairros também reclamam de insegurança e de crimes como este aí, por exemplo. Nós, olha, eu achei que os dois estavam juntos. Pois é, né? O bandido bem vestido, não aparenta ser nada que represente uma ameaça, está caminhando na rua, você vê que a mulher está com o celular, né? Aliás, é um comportamento que muita gente tem. Usar o celular na rua, me parece que agora está sendo proibido porque a violência impera. Neste caso aí, ele ameaça, inclusive com uma arma, pega o celular cai no chão, mas ele consegue pegar e sai, e ainda ameaça ela na saída, ó, tá? E é de dia? Durante o dia, luz do dia, não tem mais horário isso aí. As pessoas que moram naquela região reclamam que, inclusive, tem um suspeito que estaria andando com uma pastinha embaixo do braço, que não é esse aqui, mas que estaria causando ali pânico na região. Nós temos outras imagens também de mais casos. Nesse caso aí, ó, na escadaria, que fica ali no bairro Rio Branco, próximo ao supermercado, você vê que um jovem desce e o criminoso pede o celular, tá? Não esboça reação, que reação vai esboçar também, né? E 2 pessoas sentadas ali na escadaria vendo tudo acontecer, mas o que vão fazer também? Se esse criminoso está armado, é um risco que não dá para correr, né, André? O que ele desse menino aí de vermelho, que é um menino? É o celular, né? O celular, basicamente, é objeto de risco. Mas o que fez, será, ele atacar o menino e não atacar essas 2 pessoas sentadas, né? Isso que eu não entendi, se ele estava com o celular na mão. Nem na mão estava o celular, estava no bolso. Olha ali, ó. Aí é um modus operandi só para compreender. E tu vê aquele outro lá, o primeiro caso, por isso que estava fazendo exercício, né? Não deu a impressão que ele estava caminhando, disfarçando que estava caminhando, ó. Ele vem caminhando de uma maneira que parece que está fazendo exercício, ó. Do outro lado ele vem, né? Como se tivesse, e é rapidinho. E aí vai e tira com uma rapidez o revólver da cintura. Olha o constrangimento dessa mulher, o susto, o medo, tudo ao mesmo tempo. Abaixa a cabeça e eu sei porque a gente fica numa situação assim. Eu lembro que eu fui assaltado em Rio Grande, na praça da cidade. Estava sentado com várias pessoas ao redor. Fui conhecer Rio Grande, queria conhecer o sul do estado, a região da Estael Cias. E aí estava eu sentado. Vieram 2 vestidos de gaúcho, conversando. E quando eu vejo um revólver no meu nariz. E aí ele perdeu, mano. E aí eu entreguei o revólver. Pois é, essa questão da aparência, né, André, não tem mais. Não tem mais esse negócio, não. O criminoso, ele vai estar de boné, de touca. Não. Qualquer um pode ser. Então, a polícia, a Brigada Militar estão trabalhando aí para tentar, pelo menos essa é a alegação oficial, para tentar diminuir essa quantidade de violência. Você vê aí um outro caso em que o criminoso chega na porta do condomínio desta moradora aí, ameaça, tenta não manifestar mais gestos bruscos, né, até porque acho que tinha gente na rua, não queria chamar a atenção, mas ela acaba não cedendo e ele depois vai embora. Mas ficou a ameaça e o trauma, certamente, também desta moradora. A Brigada está trabalhando para identificar esses responsáveis ali na região. E é muito importante que as pessoas ajudem, colaborem, quem tem câmeras, quem foi atacado, procure a polícia, porque nós vamos lembrar o que disse a polícia no início da pandemia. Vamos abrir o olho porque vai ter um aumento da criminalidade. Se isso tem a ver com ou não, não sabemos, mas o que a gente tem visto de ações, de roubos como esse pela rua durante o dia, ataques a veículo, roubo de pneu, vamos ficar de olho. É verdade. E a solução encontrada pelos moradores foi criar um grupo, né, de rede social e um avisa o outro
em caso de perigo. Muito bem, até daqui a pouco, Glauco Paz, e atenção, olha só, um crime contra a saúde pública. É um caso exclusivo que nós trazemos, que o SBT traz para você. Preste atenção no que aconteceu. Um casal foi preso em Caxias, na Serra. Esse casal acusado de aplicar vacinas falsas contra a gripe. O SBT Rio Grande mostra agora com exclusividade como este esquema funcionava, enganando empresas e consumidores da Serra e também aqui da região metropolitana. Foi a partir de uma consulta de rotina que uma pediatra desconfiou da dose da vacina contra a gripe aplicada numa criança. O registro na carteira de vacinação não previa uma segunda dose. A mãe disse que o procedimento foi feito numa clínica estética e o caso foi levado à Vigilância Sanitária de Caxias do Sul. A clínica em questão é esta. Uma das proprietárias nos conta que uma cliente fez uma proposta para sublocar uma das salas, onde aplicaria vacinas. Durante a negociação, foram trocadas várias mensagens pelo WhatsApp. Está sobrando vacina, a minha parte que eu comprei. E daí eu não posso ficar também no prejuízo, né? Tá todo mundo procurando, mas tu tem que ter um local bacana para fazer. E daí eu pensei em ti. Pensei assim, olha, as meninas sempre me trataram tão bem lá, né? Enfim, porque eu também não posso estar oferecendo na rua, assim, tudo eu não acho legal, entendeu? Porque para mim, como vocês também são assim, para mim, cada cliente é um cliente especial. Para convencer a sublocação, a suspeita apresentou diversos documentos e enviou um vídeo mostrando as doses que seriam aplicadas. A mulher ainda ironiza a falta de vacinas em redes de farmácias e laboratórios. Elas vêm todas assim, ó. Acabou de chegar mais mercadoria, ó, vacina influenza tetravalente fragmentada, um monte na caixa, tá? Aí você fala pra moça da São João que é assim que a gente compra, em dinheiro, à vista e tendo os fornecedores certos. A gente começou a perceber ela muito nervosa, muito agitada, e a minha irmã também começou, mas ela fica muito nervosa, ela chegava alguém na sala, ela ficava... Era uma reação diferente, sabe? Uma pessoa que não estava tranquila para trabalhar. Sem suspeitar que os frascos estavam adulterados, uma das sócias da clínica chegou até se vacinar. Botava a luva, tudo certinho, usava todos os materiais descartáveis, né? Tinha lacre, tudo certinho, ela abriu na minha frente, já vinha já junto com a dose da vacina, a seringa, tudo certinho. Então, aparentemente, ali estava tudo certo. Era difícil desconfiar? Bem difícil, não tinha como desconfiar mesmo. Assim que descobriram a farsa, as donas da clínica expulsaram a mulher do estabelecimento, registraram ocorrência na polícia e passaram a colaborar, fornecendo provas para as investigações. Mesmo sem terem participado do esquema, elas estão reembolsando os clientes que caíram no golpe. O prejuízo já passa dos R$4.000. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as denúncias apresentadas pela Vigilância Sanitária. A investigação já apurou que a empresa em que a suspeita é sócia comprou 300 doses de um único lote da vacina contra a gripe. Mas as aplicações foram feitas em mais de 1.000 pessoas que foram atendidas em empresas, clínicas e condomínios residenciais. Além de Caxias, o golpe também foi aplicado em outras cidades, como Porto Alegre, Cambará do Sul e Gravataí. Amostras revelaram o truque para multiplicar as doses. Nos frascos, havia apenas soro fisiológico. Fez parcerias com várias clínicas e ia mudando de endereço. Então, a gente ia até um determinado local, fazia fiscalização, autuava, interditava, ela mudava de local. E assim foram por pelo menos umas 6 vezes. Até que na última fiscalização, a fiscal conseguiu confiscar essas 5 doses e aí a gente teve, então, a certeza de que eram doses falsificadas e conseguiu encaminhar, então, para o delegado para seguir a investigação, então, aí pela polícia. O casal está preso preventivamente e nega qualquer irregularidade. Agora, a investigação quer saber se tem mais gente envolvida no esquema. A gente verifica a participação de diversas pessoas, não sabemos em que intensidade, mas claro que é o envolvimento, de uma forma ou de outra, de muitas pessoas ainda. A polícia já confirmou que o diploma de técnico em enfermagem apresentado pela mulher é falso. Por isso, ela deve responder pelos crimes de uso de documento falso e, junto com o marido, por fornecimento de medicamento adulterado. Pra que isso, né?
o que a ganância, sei lá, ganância e outras coisas, mas o que as pessoas são capazes de fazer. Eu lembrei de um caso que aconteceu há pouco tempo em Novo Hamburgo. Fecharam uma clínica, inclusive, a proprietária foi presa e, enfim, seguiu essa investigação. Agora, em questionamentos que a gente faz. Primeiro, quanto que custava essa vacina? Ela era mais barata, que chamava a atenção? E qual é a orientação da vigilância sanitária também, né, Fadanelli? André, essa vacina, pelo que a Vigilância Sanitária nos passou, era comprada entre R$40 e R$45. E depois, a suspeita, essa mulher, vendia entre R$80 e R$120, dependendo do local onde ela fazia a aplicação. Agora, esse valor aí, André, a gente tem que lembrar que naquelas vacinas que foram aplicadas apenas soro, né, ela retirava quase todo o dinheiro, né, limpo para ela nesse golpe aí. Ô Fadanelli, na verdade, a questão do dinheiro nesse momento, até porque a clínica está ressarcindo, é o de menos. O importante é saber, primeiro, né, quem foi vítima, né, o que a Vigilância Sanitária está orientando, aonde buscar ajuda, aonde denunciar, enfim, qual é a orientação? André, duas coisas bem importantes, então. A primeira é que a Vigilância Sanitária orienta essas pessoas que receberam essas doses que procurem seus médicos, porque ainda não se sabe se as agulhas eram reutilizadas na aplicação das doses. Então, a orientação da Vigilância é essa: procurem seus médicos, façam exames para ver se está tudo em dia. Tá, mas Fadanelli, só um pouquinho, desculpa, vou te interromper, mas assim, todo mundo vai ter que procurar, acho que não, né? Tem algum laboratório específico, tem alguma clínica, porque se sabe que é na região da Serra e aqui na região metropolitana, né? Então, assim, como é que a gente vai saber a vacina que tomou, se pode ser essa ou não, tu entende? Até pra gente orientar essas pessoas, mesmo que a gente não tenha a resposta agora, mas a gente precisa ter para que as pessoas saibam se em quais laboratórios ou qual a marca dessa falsa vacina, né? Aqui em Caxias, André, a Secretaria Municipal da Saúde, inclusive, divulgou, vou passar aqui o nome das clínicas onde essas doses foram aplicadas. Aqui em Caxias, então, PM Apoio Administrativo, que fica nos bairros Cruzeiro, São Pelegrino e Exposição, na Clínica Excelência, no bairro Exposição, na Clínica Amor e Saúde, no bairro São Pelegrino, e também na Clínica Suzin, Clínica Integrada, que fica aqui na cidade. Inclusive, essas clínicas disseram que foram enganadas nesse golpe, né? Todas elas, e que estão tentando aí atender essas pessoas, tirando dúvidas. E uma coisa bem importante, André, de lembrar, a Secretaria da Saúde pediu que essas pessoas, então, que tomaram vacina nessas clínicas, procurem as unidades básicas de saúde para, então, tomar a dose verdadeira da vacina, porque muita gente acha que está imunizada e, na verdade, não está. Tá, mas aí a gente tem que ver, porque a gente vai botar no Facebook, inclusive, o nome dessas clínicas, algum telefone que a Vigilância Sanitária tenha, e, inclusive, a Vigilância deve fornecer quais as outras clínicas fora de Caxias do Sul, né, Fadanelli, aplicaram essas vacinas. Isso, certamente, ao longo da tarde, a gente vai providenciar e vai fazer. Obrigado, exatamente, porque até só para a gente complementar, André, não são também só clínicas, né? Tem empresas também que foram atendidas por ela, né? A gente vai atrás dessas informações também para complementar. A Vigilância Sanitária, provavelmente, a Vigilância vai ter que fornecer, né, quais empresas, quais locais, para que a pessoa saiba se precisa ou não buscar atendimento, buscar ajuda. Obrigado, Guilherme Fadanelli, pelas informações. 12h47, e daqui a pouco detalhes de uma grande operação que aconteceu na região metropolitana hoje de manhã. Diversas pessoas presas, criminosos que lavavam dinheiro do tráfico, vivendo uma vida de luxo. Até um Camaro, mais um, ali o Camaro vermelho que foi apreendido. Daqui a pouco a gente traz os detalhes, porque agora é hora da gente falar da previsão do tempo. E olha, tem uma manchete, viu? Frio de rachar de novo em seguida. A dama do frio chegou. A dama. Tudo bom, Stael Cias? E aí, Stael, e aí, conta pra gente qual é. Vamos falar do que primeiro, Stael? Vamos começar pela imagem de satélite de hoje. Vamos mostrar onde anda a frente fria que chegou, trouxe chuva forte, tivemos aí volumes altos de precipitação. Vejam que linda essa imagem. Interessante a gente ver, até para explicar para quem está em casa, o que é uma frente fria. A frente fria é justamente essa área de chuva, de nebulosidade que a gente tem desde o Paraguai, aqui do Paraguai, passando pelo Rio Grande do Sul, indo para o mar. Aqui nós temos ar muito quente, vai esquentar muito lá no centro do país. E aqui nós temos ar polar, aliás, ar polar que está aqui no estado. A temperatura agora está
13 graus em Porto Alegre, abaixo de 15 graus em grande parte das regiões. Essa frente fria trouxe muita chuva ontem, anteontem também. E agora, nas próximas horas, essas nuvens todas vão seguir aqui no Rio Grande do Sul. Temos imagens, inclusive, de Porto Alegre, de Santa Maria e Caxias, que a gente vai mostrar agora. Aqui em Porto Alegre, muita cerração. Aqui nós temos muita umidade. A visibilidade já esteve mais baixa no começo da manhã, mas ainda prejudica, e principalmente quem tem que pegar a estrada aqui na Grande Porto Alegre. Há pouquinho estava assim, fechado. Exatamente. A gente abriu a porta aqui, a gente estava vendo aqui a imagem aqui do morro mesmo, mostrando aí Porto Alegre, muita umidade em razão dessa frente fria. E hoje esse é o cenário, fica essa umidade persistente, o que acaba acentuando a sensação de frio. Então, no termômetro 13 graus, mas com a umidade, com vento sul, a sensação acaba sendo até de temperatura mais baixa. Então, essa condição aqui acho que é centro do estado, Santa Maria. Santa Maria, no centro do estado, também com temperatura na faixa dos 12, 13 graus. Não vai mudar muito o cenário por lá. Segue essa umidade, a gente vê as pessoas bem agasalhadas aí, porque realmente faz frio lá no centro do estado. E a condição para lá é de algumas pancadas de chuva, mas não tem previsão de chuva forte hoje na região de Santa Maria. E acho que agora a gente tem Caxias do Sul, né, Matheus? Caxias do Sul, olha, os ipês já florindo, né? O ipê roxo. Parecia porque fez calor, tivemos aí o veranico, né? E agora o frio chegando também à região da Serra. Lá mais umidade, pessoal com guarda-chuva, porque tem chuva, tem garoa que vai persistir também na região da Serra nas próximas horas. E aí a previsão, né, para as próximas horas é essa: muitas nuvens, muita umidade e pouca subida e pouca elevação da temperatura. Segue o frio, tem que estar agasalhado. Olha, a temperatura chegando aos 15 graus hoje em Santa Maria. Talvez a gente vá a uns 16 lá em Novo Hamburgo, 14 graus em Caxias do Sul, 16 graus em Pelotas, Santa Rosa com 16 e Uruguaiana, lá o tempo está um pouco mais aberto, a gente pode ter aí uns 19 graus. Falando dos próximos dias, já aviso aí para quem gosta de frio, ele vai seguir, vai oscilar um pouco a temperatura. A gente chega a alcançar aqui no sábado, vai ser a tarde mais quente dos próximos 10 dias, André. A tarde mais quente dos próximos 10 dias é a tarde de sábado, com 21 graus em Porto Alegre. Então, isso já dá uma ideia do que nós vamos esperar. A umidade, vejam, segue aqui hoje, amanhã, com algumas aberturas de sol, mas ainda chove. O sábado, melhorando o tempo à tarde. E aí, o domingo, a temperatura vai despencar e vem mais ar seco. Entre o domingo e a segunda-feira, nós devemos ter aí o avanço de uma massa de ar polar, que vai limpar o tempo, vai trazer uma trégua apenas na instabilidade. Então, domingo e segunda-feira. Segunda-feira, quando eu voltar aqui, eu vou falar em geada. Tem um mapa aí para a gente mostrar da chuva, acho que primeiro dos próximos dias e depois da geada. Segunda-feira é um dia de risco aí de formação de geada. Aqui a previsão de chuva para os próximos dias, porque a gente fica com aquela frente fria que eu mostrei ali no começo, ela fica oscilando aqui entre o estado do Paraná e Rio Grande do Sul. Então, poderemos ter volumes de chuva significativos. Amanhã volta a chover forte aqui na metade norte do estado, inclusive em Porto Alegre, entre sexta e começo do sábado, pode voltar a chover forte. E vejam aqui, praticamente não chove na fronteira com o Uruguai. Aí, na segunda-feira, tem previsão de geada, que pode afetar muitos municípios gaúchos. A segunda-feira, que é o índice de geada para a segunda-feira. Então, nessas regiões, inclusive, a temperatura pode baixar de 0. Essa é a primeira onda de frio, porque depois chove de novo e aí a gente tem uma animação aqui para mostrar para vocês do avanço do ar polar nos próximos dias, especialmente na semana que vem. Aqui, o início da semana vai enfraquecer um pouco o ar polar lá pela terça e quarta-feira. Veja aquele ar quente lá do sudeste muito forte por aqui. E depois, mais adiante, a partir da quinta-feira da próxima semana, a partir do dia 20 de agosto, vai vir uma massa de ar polar ainda mais intensa. Muitas regiões com marcas abaixo de 0, vai ter geada e vai ter outro fenômeno também de inverno. Neve. A possibilidade de neve, é isso aí. Pois tá, então. Uma possibilidade, a gente vai atualizando aí nos próximos programas. Mas existe essa possibilidade na semana que vem, porque segue a umidade e vai esfriar muito ainda. Então a gente vai ter entre hoje e segunda-feira o domingo para poder lavar a roupa, né? Aproveitem o domingo. O sábado à tarde já dá para arriscar lavar roupa. O domingo e a segunda-feira com sol, porque depois vem muita umidade de novo e frio. E o frio também realmente não ajuda aí a secar a roupa. E os nossos amigos gafanhotos, com esse frio todo, vão desistir de dar umas bandas aqui pelo Não dá estado, para enxergar por causa da neblina. Não, a neblina não é neblina, é gafanhoto. É gafanhoto. Não, mas eles não podem vir por causa da neblina. Então sem teto, né? Sem teto. E falar... Nós temos aí essa
nuvem gigantesca de gafanhotos lá no norte da Argentina. Estima-se que essa nuvem tenha o dobro do tamanho daquela nuvem que se aproximou do Rio Grande do Sul. E só para lembrar quem está nos assistindo, aquela nuvem tinha 400 milhões de gafanhotos. Então, se tem o dobro, são 800 milhões de gafanhotos passeando pelo norte da Argentina, mas com todo esse frio que está por vir, com toda essa instabilidade, com toda essa umidade, acredito que eles vão ter que fazer uma parada, vai paralisar o movimento deles. Sim. Então isso, para nós gaúchos, é uma boa notícia, porque diminui a chance, a possibilidade deles chegarem por aqui. Aquela primeira nuvem praticamente ela terminou. Sim, né? praticamente terminou. E ainda terminou. são 4 que tem? Isso. 5. Duas se uniram para formar essa grande nuvem. Então, elas estão começando a se agrupar. Unidos agora. venceremos. Exatamente. E aí eu chego ontem no meu carro, olho no porta-mala, o que eu encontro, Glauco? O que tinha no porta-mala? Um gafanhoto. Um gafanhoto. Pensar, não, é praga mesmo. É melhor não falar mais. Vai exatamente. Ser difícil de não falar. Exatamente. Mas então tá bem. Então teremos aí nos próximos dias uma sequência de umidade, o sol aparecendo forte no domingo e na segunda-feira, então é dia de lavar roupa, porque logo depois vem a chuva novamente. E muito frio, então tem que preparar agasalho, cobertor, lenha aí para lareira ou para o fogão a lenha, porque vai precisar. E aí chegamos lá no dia 20, a segunda onda de frio que vem. Isso, começa no dia 20, vai dia 20, 22, 21, 22, 23, com então a possibilidade de neve. E olha só o que o nosso colega, o Matheus Gílio, encontra do lado de fora. Este verdinho aí, eles estão bem próximos. Esse aí ainda com formato de folha, né? Porque tem uns que se camuflam. Além de tudo, tem uns que se camuflam. Ficam com cara de folha seca, outros com folha seca. Esse com uma folha bem verdinha, né? Sim, bem bonito. Estava aqui na TV, a procura Estão do Glauco. nos perseguindo aí. A procura do Glauco Paz, a cara do Glauco. E está verde ainda. Esse tá... Não amadureceu. Muito bem, obrigado, Estael Cias. Então a gente se encontra na segunda-feira com muito frio? Muito frio na segunda-feira. E com sol? Com sol. Com sol. Sol, domingo e segunda. Até lá, Estael Cias. Muito bem, meio-dia e 56 minutos agora. Eu quero a sua atenção. Eu quero a sua atenção nessa câmera aqui, ó. Vem cá. Preste atenção no que aconteceu hoje de manhã. Uma grande operação da Polícia Civil. 17 milhões de reais apreendidos. Não é prêmio não da Mega Sena. É o valor que uma quadrilha aqui do Vale dos Sinos movimentava. E todo esse dinheiro era lavado, distribuído, usado para comprar dólares, joias, carros de luxo. O grupo foi alvo de uma operação, Operação Chicago, que aconteceu na manhã desta quinta-feira. Dinheiro embalado em caixas. São notas e mais notas. Carros esportivos, mansões e joias. Uma vida de luxo e ostentação. Tudo comprado para esconder o lucro do tráfico de drogas. A investigação apontou que o grupo movimentou pelo menos 17 milhões de reais no último ano. É um forte golpe na estrutura financeira de uma facção criminosa, uma verdadeira organização criminosa gaúcha, consolidada, com décadas de atuação, que hoje certamente recebe, talvez, o abalo mais forte dos últimos anos nas suas finanças. A vida dos criminosos era de luxo e ostentação. Com eles, a polícia sequestrou 19 imóveis avaliados em 15 milhões de reais e também outros 48 veículos. Um deles, esse Camaro, avaliado em 130 mil reais. A quadrilha era ambiciosa. Pelo WhatsApp, o grupo planejou o roubo de um helicóptero. A estratégia era alugar o aparelho de uma empresa com o pretexto de fazer um passeio. Depois, o helicóptero receberia um bloqueador de sinal e seria clonado. Tudo isso para trocar por uma carreta carregada com drogas. Iriam colocar um outro integrante para fazer aulas de voo. E em uma dessas aulas, ele iria roubar o helicóptero para depois utilizar o helicóptero para o transporte de drogas. Mas apenas dinheiro não bastava. A facção ambiciosa queria mais poder. O grupo resolveu investir na política. Para isso, lançou um candidato a deputado estadual nas últimas eleições. Edson de Souza Galho, o Edinho, foi acordado em casa pela polícia. A foto que ia para o Santinho foi para a ficha na polícia. Preso, Edinho confirmou que seria candidato.
mas negou o envolvimento no esquema. Não tem envolvimento com ninguém. O senhor concorreu na última eleição? Concorri na última eleição para deputado. A polícia disse que o senhor representaria uma facção criminosa dentro da Assembleia. Estão até doentes. O plano em algum momento existiu. A organização criminosa quer ter políticos. E agora está comprovado que quiseram ter um deputado estadual, o que é gravíssimo, infiltrar um criminoso de alto grau, né, de periculosidade, mesmo que na parte financeira, dentro do estado do Rio Grande do Sul. 7 pessoas foram presas. 5 delas eram alvos diretos da operação. Acostumados a mexer em dólares e dirigir carros esportivos, o trabalho sujo não passava na mão deles. Os indivíduos, né, pelos que foram presos por prisão preventiva no dia de hoje, nem esperávamos achar drogas e armas com eles. Por quê? Porque eles têm um nível hierárquico dentro da organização criminosa que eles não ficam com nada disso, eles não manipulam isso. O máximo que eles fazem é dar ordens. Não ficam com a parte suja, né, Lucas Abate? Agora, sobre esse candidato aí, qual é a posição do partido dele, hein, Lucas? A informação nova agora, André, apurada, é de que o Partido Republicano da Ordem Social, PROS, que era o partido ao qual o Edinho era afiliado, disse que tomou conhecimento dessas acusações através da imprensa e decidiu hoje mesmo expulsar o Edinho do partido. Portanto, ele não é mais filiado ao partido. Ele concorreu a deputado estadual nas últimas eleições e era pré-candidato a vereador de Sapucaia do Sul nessas próximas eleições. Então, portanto, não vai poder concorrer agora, claro, também por causa desse envolvimento com a quadrilha de tráfico de drogas. Segundo a polícia, o Edinho não era uma pessoa que mexia com droga, que traficava, ele era mesmo do braço financeiro e político dessa quadrilha. Muito bem, a operação que continua, né? Começou de manhã, 8 pessoas presas, né, Lucas? 8 presos, esses 17 milhões e alguma coisa, né? 17 milhões e pouco apreendidos e 17 milhões e 300 mil apreendidos, fora o resto, aquele carro de luxo e operação que ainda continua acontecendo, não é verdade, Lucas? Aliás, o carro está aí atrás desse, 5 presos direto. 5 presos diretos da operação, 2 presos em flagrante e também um foragido que foi encontrado por essa manhã. Algumas contas também foram bloqueadas, André. A operação segue agora para levantar qual o valor que tinha nessas contas. Certo. Então, como a gente disse, 17 milhões é por baixo, valor que pode crescer ainda muito mais. Em princípio, e ali o carro de luxo que também foi apreendido atrás do Lucas nessa operação. Obrigado, Lucas Abate, pelas informações. Bom, gente, olha só. Agora vamos falar sobre as fortes chuvas que caíram aí no mês de julho e que muitas pessoas foram atingidas, né, e prejudicadas. O Fala Comunidade de hoje acompanhou uma equipe muito bacana da Escola de Samba Filhos de Maria, numa atitude muito bonita para manter em dia a solidariedade. Nem só de carnaval vivem as escolas de samba. Exemplo disso é a Filhos de Maria, a caçula delas, que daqui da Zona Leste de Porto Alegre realiza diversos projetos sociais. Entre eles, a 2ª edição do Varal Solidário, que a gente vai conhecer agora no Fala Comunidade. Toda semana tem um setor da escola fazendo uma ação. Hoje é a ação maravilhosa das estandartes. Mas nós já tivemos os da frente de bateria que entregaram lanches no centro para moradores de rua. A gente fez o Sopão Solidário, então estamos na 2ª edição do Varal Solidário. Fico super feliz por alguém ter essa iniciativa de ajudar as pessoas, né? Então é muito bacana. A gente está se posicionando hoje em fazer a entrega de doces, guloseimas, um pedacinho de bolo, para fazer um mimo para as crianças, né, que não tiveram festas em função da pandemia e que a gente possa fazer uma ação e trazer as comunidades carentes todas para perto da escola. Devido à forte chuva, os integrantes da escola de samba estão indo em casa entregar os donativos. Tem cestas básicas também que estão sendo distribuídas para a comunidade. Estamos aqui com várias doações que estamos recebendo diariamente dos nossos parceiros e estamos em constante divulgação em ação solidária. Se você quer fazer alguma doação e não tem como vir até a escola, a gente também vai buscar essas doações, né? Se depender de nós, esse inverno vai ser mais quentinho. É isso mesmo, filha.
Legal, um beijo grande para todos, que trabalho bonito. Olha só, a Gabi Lerina tem um recado pra gente, né, Gabi? Tenho sim, olha só. Quando esta pandemia acabar, qual vai ser o primeiro lugar que você vai viajar com a sua família? Eu acho que eu vou, sabe para onde? Para Nova Petrópolis, o Jardim da Serra Gaúcha. Me divertir com a minha filha no labirinto e passear entre as flores da Praça Central. Olha, uma linda experiência, hein? A Assembleia Legislativa está promovendo a campanha Escolha de Valor para incentivar a retomada da economia do Rio Grande do Sul depois da crise. E a gente pode ajudar nessa iniciativa, priorizando e valorizando o turismo aqui do nosso estado. Aquelas suas férias depois da quarentena podem ser na Serra ou no litoral gaúcho. Aqui no Rio Grande do Sul existem muitos lugares bonitos para conhecer e se divertir. E eu já estou fazendo a minha parte nesse movimento. Eu já estou fazendo a minha escolha de valor. Voltei, né? Aqui, né? Você me convidou para ficar hoje nesse TVT, Não né? quer mais ir embora. Tô que nem um gafanhoto. E um beijo para Nova Petrópolis. Gente, a gente vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência, pela companhia. Cadê o Glauco Paza? Tchau, Glauco. A gente se vê amanhã, a partir das 11h40. Aê, até amanhã. Um beijo a todos. Tchau, tchau.